todos, sou Márcio Goulart da Meta Assessoria, acompanhado do nosso diretor Wanderley Goulart. Nós viemos aqui dar seguimento aos nossos vídeos nesse momento de pandemia mundial. Hoje o nosso enfoque vai ser mais a parte econômica de tudo isso que está ocorrendo, então os reflexos dessa pandemia. Nós já tivemos primeiro uma crise de mercado que a gente vem sofrendo algumas semanas atrás, com a nossa queda da Bolsa de Valores caindo em torno de 40%, o dólar acima de R$5. A gente já está com uma perspectiva de aumento de desemprego, esse número podendo chegar a mais de 40 milhões de desempregados aqui no Brasil. Muitas empresas, dependendo desse tempo que a gente vai ficar em confinamento, vão desaparecer, né, as pequenas e médias. As grandes ainda têm um pouco mais de fluxo de caixa para aguentar toda essa crise. E as pequenas e médias já se prevê uma queda de faturamento em torno de 70% só em março, né? Então, como ultrapassar essa crise, como conseguir sobreviver nesse momento que a gente está vivendo? É isso que a gente quer trazer aqui hoje. A gente pode seguir em algumas medidas que o governo já fez, né? A gente comentou no vídeo passado referente à MP que saiu, então tanto as mudanças na parte trabalhista, quanto a questão da prorrogação dos prazos de FGTS, do Simples, então tudo isso é válido para a gente tentar conseguir um pouco mais de caixa nesse momento. Nós tivemos também algumas prorrogações de prazos de BNDES, e a gente aguarda nos próximos dias, nas próximas semanas, mais medidas do governo que vão ajudar as empresas tanto na parte tributária, né, questão de parcelamento ou prorrogação de mais impostos, quanto na parte econômica também, daqui a pouco injetando dinheiro na economia, auxiliando as empresas a pagar parte do salário dos profissionais. E a gente quer trazer aqui algumas medidas na prática que vão poder minimizar esse impacto desse baque, dessa crise que a gente está vivendo. Na verdade, o fator principal hoje seria uma geração de fluxo de caixa. Então, a empresa que não tiver esse controle vai estar afadada aí alguns percalços logo em seguida. Como o Márcio comentou, algumas empresas tiveram uma queda brusca de faturamento, outras empresas até cresceram o faturamento, como os segmentos aí de essenciais, né? Como supermercado, farmácia, postos de combustíveis, a questão da indústria na área de saúde também, produtos de higiene e limpeza. Só que isso é uma curva que ela vai durar pouco, até porque agora, no início do mês de abril, vai ter uma recessão consumista, porque em torno aí de 30% a 40% das empresas não vão ter condições de pagar os seus salários, porque fecharam, como shopping center, pequenos comércios, enfim, academias e etc. Então, a gente precisa ter uma geração e uma gestão de caixa cada vez mais afinada. As questões de fluxo de caixa que a gente precisa ter em mente, mapear as despesas fixas. Dentro das despesas fixas, mapear o que é essencial, o que realmente a gente não consegue prorrogar ou não consegue negociar. Por exemplo, aluguéis, né? Essa questão os shoppings já anunciaram, né? De que não cobrarão... Vão adiar os pagamentos dos aluguéis. Vão adiar as cobranças, das né? lojas. Então, isso são medidas que o empresário tem que se atentar e não entrar nessa euforia para quem aumentou o faturamento, né? E começar, enfim, a comprar, enfim, estoque, repor estoque, até porque nós temos alguns produtos aí já subindo 30% a 40%. Então, essas questões têm que ser muito bem avaliadas, né? E prevalecer, claro, sempre os salários. Tem algumas medidas que foram adotadas, como, por exemplo, pagar as férias no 7º dia do mês seguinte, a questão que o Márcio comentou, a prorrogação do fundo de garantia. Amanhã deve sair alguma outra medida sobre a suspensão do contrato de trabalho, que estava previsto na medida provisória 927, só que foi vetada. Então amanhã deve sair alguma novidade quanto a isso.
Acho que o Márcio vai comentar alguma coisa mais de fluxo de caixa aí para a gente ter atenção. Com relação ao fluxo de caixa, cabe a gente relembrar alguns conceitos, né? E quando a gente quer gerar caixa, a gente precisa tentar antecipar, daqui a pouco fazer alguma antecipação de recebíveis, de cartões que nós tínhamos a receber no futuro, para trazer para presente, fazer algum tipo de renegociação com os fornecedores, tentar algum tipo de prorrogação de prazo nesse sentido. O Vanderlei também colocou a questão do estoque, né? Então verificar o giro, qual produto que está sendo vendido nesse momento. Então aqui, claro, os produtos que estão vendidos nas empresas que estão podendo abrir nesse momento, né? Porque a gente sabe que são poucas as empresas que estão nesse quesito de empresas essenciais nesse momento. Então, são algumas maneiras que o empresário, o empregador pode fazer para tentar gerar caixa, que é o principal objetivo e a principal preocupação do empresário nesse momento. E para aquelas empresas que estão fechadas, né, a gente precisa tentar preservar o salário desses funcionários, as férias, enfim, né, focar justamente no que pode ser prorrogado. Por exemplo, a primeira alternativa que a gente tem seria os impostos. A gente precisa não simplesmente deixar de pagar os impostos, mas organizar um planejamento aí de no mínimo 90 dias, no mínimo isso, porque esse impacto vai ter um reflexo aí desse período, para vermos e fazermos um planejamento de prorrogação. Por exemplo, a Procuradoria Federal já prorrogou os parcelamentos, né, do segmento das dívidas ativas. Hoje a gente estava conversando com a Secretaria da Fazenda, talvez venha algumas prorrogações de parcelamentos estaduais. Então, usar ao máximo esses benefícios ou esses, né, amenizadores para que o fluxo de caixa fique positivo. Então, realmente é um desafio, uma guerra, né, para manter esse fluxo positivo. Outra questão que o BNDES colocou também, que vai injetar dinheiro para financiamento de capital de giro. Então, também olhem com seus bancos parceiros para daqui a pouco fazer algum capital de giro para tentar sobreviver. E realmente só vai sobreviver aquele empresário que tiver um controle de fluxo de caixa nos próximos 90 dias. Bom, era isso que a gente tinha para esse vídeo. Provavelmente traremos outros vídeos, porque, como nós comentamos, é assunto novo a todo dia referente a essa situação. E estejam nos acompanhando e até a próxima. Obrigado. Obrigado.